E o que eu costumo falar é da mentalidade quando a gente fala de investimento, que é muito louco, porque assim, ó, o brasileiro, ele ainda é acostumado ainda na visão, eu vou usar o termo aqui, mas não é bem essa ideia, assim, você pode achar pesado, mas quando a gente é muito focado na renda fixa. E tá tudo bem, a renda fixa é importante para você fazer sua reserva, para você ter sua segurança, não tô aqui para falar que não é para ter. Mas 100% do dinheiro do brasileiro, ele pensa só nisso. Então, assim, e por quê? Porque é o fácil. Cara, é fácil pegar o meu dinheiro, colocar no banco e deixar lá pro banco me pagar os juros. Mesmo que seja pouco. Porque eu não preciso aprender, não preciso saber nada, eu só preciso colocar lá. Só que isso não gera o movimento que você estava falando. Então essa mentalidade é a mentalidade do agiota. Vamos pensar assim, eu pego meu dinheiro, dou para o agiota empresta para os outros. Que o banco nada mais é do que, assim, vamos dizer assim... Um agiota legalizado. Eu ia falar isso. Assim, em termos chulos, né? Seria mais ou menos isso. Ele pega o dinheiro, ele tem a legalidade para fazer isso e acaba emprestando lá na outra ponta, cobra o spread, que é a diferença dos juros aí, e ganha muito lucro e eu ganho um pedacinho. Mas eu não fiz nada. Nenhum esforço para mim. Talvez só para poupar e conseguir, mas eu coloquei o dinheiro lá e só. E aí, por isso que o Brasil tem essa dificuldade de ter a economia, a geração do dinheiro movimentando. Você pega uma economia como os Estados Unidos, que tem lá mais de 50% dos americanos que investem no mercado de capitais. 66%. 66%, que bom que você está com esse número fresco. Se eu errei por algum pouco, ninguém me critica. Deve ser 66,5%, 67%. Cara, mais de 60% das pessoas nos Estados Unidos focam em negócios. Porque quando você pensa em ação, o que é uma ação? A ação é a participação numa empresa. Uma empresa, como você bem colocou aqui, é o cara lá, é o dono da transportadora, que está com caminhão, aí tem funcionário, compra combustível, compra pneu, compra carroceria, compra um monte de coisa. Então ele está gerando economia. Por que é tão fácil os Estados Unidos sair de uma crise? A China sair de uma crise. Por quê? Porque o dinheiro das pessoas circula. Não está no banco, não está no colchão, está no mercado. Então, os fundos de previdência lá fora não colocam em renda fixa, colocam em ações de empresas. E isso gera uma economia, então é movimento. E a gente ainda está embrionário nesse processo. Então, essa mentalidade ainda de olhar para negócio, e aí quando você pensar em ações, não é apostar. É você olhar para uma empresa e falar, eu queria ser sócio da empresa do Barreto, da OnTop. Eu queria ser sócio da Seja Vista. Quanto que é um pedacinho da Seja Vista? Tá aqui, ó, R$100. R$1.000, R$1 milhão. É colocar a pele em risco, né? Participar. Participar do negócio. Só que assim, no Brasil a gente não faz muito isso, porque a gente acha que o empresário... A gente não, né? A maioria das pessoas, eu acredito que o empresário ele gera valor, ele ajuda a economia, ele ajuda... Talvez até mais do que alguns órgãos públicos aí na questão de amparo social no desenvolvimento, mas falar, o empresário está lá roubando funcionário, ele está ganhando. Então você olha para o negócio e acha ruim o negócio. E aí eu vou fazer 3 pontos aí do que você falou que vai bem de encontro. Legal. É ficar brigando com coisas que a sua opinião não muda nada. Então vamos pegar um tema bem fresquinho da data que você gravar essa live, que é janeiro de 2022, que a gente teve nos últimos meses um aumento substancial no preço da gasolina, do etanol e do diesel. Nossa, concordo. Já sei até o que você vai falar. Se você ficar só criticando, na verdade você pode até ficar criticando no bar para sua família, falando que a gasolina subiu, que é um absurdo, e vai resolver o quê? Nada. Nada. Mas o mercado acionário, ele é tão poderoso, e você, se tiver inteligente trabalhar para você, como a sua opinião não vai servir para muita coisa, né? Desculpa a forma direta de falar com vocês e com o público, você pode se aproveitar disso, porque você pode investir em petróleo. Não vou nem citar nome de ação, porque aí tem questão do ativo em si, mas vou investir na matéria-prima, no petróleo. Você pode investir em petróleo, no mercado acionário, que quando o petróleo sobe, aquele ativo valoriza. Então, assim, em vez de você ficar... lembra aquela história, enquanto um chora, o outro vende lenço? É porque, assim, você falar, reclamar ou comentar sobre o preço do etanol, da gasolina ou do diesel subiu, não vai servir para nada, entendeu? Você pode se beneficiar do crescimento. Porque beneficiar não é do problema alheio. Não. É porque é inerente, isso vai acontecer independente do vosso vontade. Jogo, é o jogo. Exatamente. Vem pro game. Isso, exato. Perfeito. E acreditar num negócio. Porque assim, ó, lá nos Estados Unidos é muito comum o cara que trabalha na empresa ter ações da empresa.
cara trabalha na empresa lá, vamos falar assim, eu quero me aposentar aqui na empresa. Eu vou lá, eu recebo o meu salário, o me pagar primeiro, eu guardo um pouquinho para me aposentar junto com a empresa. Se a empresa cresce, eu tô produzindo na empresa. É isso. Aqui no Brasil, não. A gente fala, nossa, meu chefe, queria que ele caísse e quebrasse a perna. Olha lá, ganhando meu dinheiro. Aí quem vai pagar o seu salário? Entendeu? O cara torce contra. E assim, eu vou dar um exemplo meu. Eu trabalhava num banco e na época que eu trabalhava no banco, eu não tinha ações daquele banco. E eu dava muito resultado lá dentro. E foi um banco que ganhou muito dinheiro, hein? E o banco ganhou muito dinheiro, cresceu muito. Eu me arrependo. Se eu tivesse colocado dinheiro lá, eu teria muito melhor Sim. financeiramente. Então, mas por quê? Porque não é cultural. Você pensar assim, ó, como é que eu coloco minha aposentadoria, falando de novo do gancho do INSS? Por que não colocar, se você trabalha numa empresa e tem ações no mercado Você nacional, faz aquela empresa ganhar dinheiro. você faz ela ganhar dinheiro e participa como sócio. Porque às vezes o cara tá olhando pro presidente, pro dono da empresa e fala, nossa, queria ser sócio dele. Você pode. Você pode. É como intangível, né? Mas não E é. com um Isso. valor muito menor do que você E imagina. com menos risco, porque o cara tá com todo o risco e a responsabilidade de dar errado e você só tá com um pedacinho ali. Que se der certo, você participa do lucro. Isso. E aí, e essa live agora ela partiu por um segundo bloco, a gente pode dizer, para um terceiro. Eu não sou muito bom Tá com o contando tempo, mais. não tô contando Já- mais. Já tivemos Mas como muitos. é um pouco mais aprofundada, e eu vou dizer para vocês, vou ter a liberdade de falar. Né? A gente entrou num tema agora de investimentos, vou gravei, aprendi o que a Gabi falou. Vai muito de cultura, vai muito do racional da pessoa, do Comportamento. comportamento, essa é a palavra.